no seu trabalho, qual foi a Uhum. conclusão, quanto você chega de tempo que você acha que um homo sapiens está por aí? Então aí agora eu vou entrar nisso. Então pode ter tido uma civilização antes do dilúvio? Pode, mas já encontramos qualquer lasca de evidência dela? Zero, zero. Então por isso que eu comparei com a vida em outros planetas. Então como eu trabalho com relação ao planeta Terra com matéria orgânica, eu abro margem para duas possibilidades a partir do texto bíblico. Uma possibilidade é que Deus criou o mundo há poucos milhares de anos. Deus criou o mundo. A segunda possibilidade, que também é harmônica com o texto bíblico, é que o mundo esteja aí há 4 ponto alguma coisa bilhões de anos, e o que nós lemos no Gênesis é apenas a descrição de quando começou a vida no planeta, e não o planeta em si. Tá certo? Então, o mundo pode ter sido recente, pode ter bilhões de anos. A vida no planeta, eu acredito que começou há menos tempo. Pela cronologia bíblica, a gente Não, colocaria menos tempo é indiscutível, né, porque se eu não me engano a ciência fala da Terra com alguma coisa em, sei lá, é 3.000.000.000, 4,8 bilhões, se eu não me a engano, a Terra Terra. 4.8 e Se e eu a não me engano, acho vida, que é 4,8. sei lá, 2 bilhões, É, muito menos tempo. a questão da vida é que é o nó, você está entendendo? Por Hum. quê? Porque para falar que a vida tem esses 4,2 bilhões de anos, essa data ela é necessária para a argumentação darwiniana ou darwinista, que a evolução, para acontecer nos moldes que ela acontece, ela precisa de tempo. Uhum. Para ser um processo aleatório, solto, ela precisa de tempo. Então, o que acontece? Eu tenho que criar um tempo para a vida. E aí vão se criando as argumentações. Por exemplo, a tectônica de placas, as placas estão se afastando, então significa que o mundo tem muito tempo e a vida já estava aqui. A interpretação da coluna geológica, que uma pessoa com texto bíblico pode entender que aquela coluna geológica foi formada há pouco tempo. O outro vai falar que foi há muito tempo. Eu vou dar uma explicação leiga para que nós possamos entender o que significa essa distinção. Você está no estúdio aí que eu estou vendo aqui, com o seu nome Paulo Figueiredo ali atrás, tem alguns livros e tudo mais. Isso é um estúdio físico. Ele está em decaimento. No momento em que eu estou conversando com você aqui, tanto aqui onde eu estou, como o local onde você está em um processo de decaimento. Quando eu digo decaimento, quer dizer um processo de desmoronamento. Mas ele é tão lento, que nós não conseguimos ver. Eu não sou arquiteto, mas eu imagino que se você não der manutenção aí, nem eu der manutenção aqui, vou chutar um número. Talvez daqui a 500 anos, sem manutenção, essa casa vai cair. Como alguns casarões em São Paulo, que estão caindo, que era da época lá de Dom Pedro, até antes. É, Não deram bem manutenção, menos estão tempo, caindo. Caio. Bem menos tempo cai. Aí quando você passa, né, fala assim, pois é, olha, esse casarão aqui está caindo porque não houve manutenção, e para cair desse jeito, ele deve ter sido muito velho, deve ter sido do século XVIII para cá. Ok, isso é verdade. Esse é um processo ordinário. Mas, se houver um terremoto ali na Avenida Paulista, ela vai fazer com que a casa construída há um ano caia como o casarão centenário em 2 segundos. E nós vamos perceber. Se nós chegarmos depois do terremoto, nós vamos ver a mesma coisa. O casarão centenário caído de um lado e aquela casa novinha caída do outro. Como os dois estão colapsados, nós podemos ter duas interpretações. Depende se aceitarmos ou não a historicidade do terremoto. Eu posso dizer que, na época que o casarão foi construído, já existia aquele estilo arquitetônico da outra casa e que elas tinham a mesma idade, por isso que elas colapsaram. Se você falar, não, você está enganado. Aquela colapsou há mais tempo, essa menos, porque teve um terremoto aqui. O terremoto fez com que a casa nova caísse. Se eu negar o terremoto, a única leitura que eu tenho para a queda daquela casa é a leitura ordinária do tempo. Então, essa é a diferença. Se eu trabalhar com uma catástrofe violenta da Terra, com astroblemas, meteoros caindo aqui e tudo mais, tudo acontecendo em convulsão de uma só vez, o Grand Canyon, ou a coluna geológica, que num modelo tradicional demoraria bilhões de anos para se formar, com uma catástrofe se formaria em pouco tempo. Essa é a questão. A catástrofe consegue fazer
em pouco tempo o que uma situação ordinária demoraria milhões de anos. Então, colocando a catástrofe do dilúvio, eu não preciso recorrer aos milhões de anos da história da Terra. Aí eu vou para o que eu tenho de escrita. A escrita da humanidade, a história documentada da humanidade, ela data de 3.100 anos antes de Cristo para cá. Então, o que sai de 3.100 anos para trás é mais especulativo, porque nós não temos nenhuma forma mais concreta de analisarmos, senão as formas laboratoriais que medem, isso é importante ser dito, porque muita gente confunde isso, até como você falou, a fórmula laboratorial, seja para falar do carbono 14, ou seja para outros métodos que datam rocha, ela data o decaimento. É como se eu falasse assim, eu consigo em laboratório detectar a velocidade do seu carro agora. E eu tenho a informação que você saiu de Fort Lauderdale, você saiu de Fort Lauderdale, está indo para Chicago. Eu não sei quantas milhas há, mas vamos supor que chegando a 200 milhas de Chicago, eu vejo você passando, corro ali com a maquininha e vejo, olha, o Paulo está passando a 80 milhas por hora. Isso eu posso detectar, está ali. Eu tenho um medidor de velocidade, não tem como questionar isso. Você está a 80 milhas por hora. Está a 200 quilômetros de Chicago e saiu de Fort Lauderdale. Então, eu faço o cálculo da distância, meço pela velocidade e falo, o Paulo saiu de Fort Lauderdale a X tempo. Mas, quem me garante que você não veio a alta velocidade e só reduziu quando estava chegando lá? Tá certo? Então, verdade. Toda essa questão, às vezes você infere algumas coisas com base no que você está medindo. Mas se você trabalhar com outro pressuposto, a mesma medição pode te levar a outra conclusão. Isso para dizer que nós, efetivamente, não temos um bom método para saber quando o Homo sapiens chegou aqui. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, a gente não vai parar. Obrigado.